É uma honra, um privilégio poder estar com vocês. Pode se assentar. Deus é bom. Eu não sei se predica em espanhol. Predica em espanhol ou português? I can do in English as well. Can I preach in English? Solo no puedo hacer en hindi. Mi hindi no es muy bueno. É uma honra, um privilégio poder estar aqui com todos vocês, queridos. O apóstolo Pedro conheço há vários anos, sua esposa, amigos de coração. Por mais que estamos longe, países diferentes, ele sempre está no meu coração. É um grande amigo e, mais que tudo, um grande homem de Deus, que ama realmente a Deus, é apaixonado por Deus, apaixonado pelas almas. Eu sempre falo, Deus me conecta com pessoas que realmente não estão buscando entretenimento, não estão buscando somente um show, mas que querem ver a sua glória. E ele é uma dessas pessoas. Eu glorifico a Deus pela vida dele, da sua esposa. Por que não dê um forte aplauso pela vida dos seus pastores? Antes de eu ministrar, recebam saudações da minha esposa. Ela se encontra ali em Houston, juntamente com meus filhos, na frente da igreja, com os meus netos. Parece que não, mas já tenho 2 netos. E gostaria também de anunciar alguns livros que eu escrevi. Eu tenho vários livros que eu escrevi. E tenho esse daqui chamado O Favor de Deus Mudará a Sua Vida. Queridos, eu sempre falo isso na igreja. Às vezes as pessoas tão difícil entender. Eu falo assim, não é o quanto você ganha, mas é o favor de Deus na sua vida. Nós não podemos fazer nada sem o favor de Deus. E um desses dias veio um empresário da igreja, me procurou, começou a conversar, falou assim: apóstolo, o senhor me ensina tanto isso, mas foi tão difícil entender. Para mim era difícil, às vezes, ter que deixar de trabalhar no domingo, porque eu falo, estou perdendo dinheiro. Mas quando eu entendi isso, eu comecei a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, como eu tenho visto o favor de Deus na minha vida. Então esse livro fala muito sobre isso. Tenho esse livro aqui chamado O Poder da Igreja, um livro tremendo, uma igreja também como vocês que vivem no poder de Deus. Essa daqui, Provisão Sobrenatural, como viver a provisão sobrenatural de Deus. E tem esse daqui que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sobre o reino de Deus. Venha o teu reino, a dimensão espiritual no mundo natural. Esses são os livros aqui que eu tenho impressos. Mas também tem um livro que é um best-seller, assim, que só vende em e-book e também em audiobook, chamado O Destruidor de Relacionamentos. Muito bom também. Vocês depois podem passar lá, comprar. E tudo isso é para ajudar o nosso ministério. Eu por muitos anos, queridos, eu sou apaixonado por missões. Eu saí do Brasil há 26 anos atrás, com uma missão de ir para a Índia e morar na Índia para o resto da minha vida. Nunca pensei em voltar para o Brasil. E Deus fez muitas coisas no meio do caminho. No Afeganistão, Deus me deu uma palavra. Conto muito essa história nesse livro, O Poder da Igreja. Mas nos últimos 5 anos, algo aconteceu na minha vida e eu fiquei muito parado, muito tempo na minha igreja. Não porque eu visitava as nossas igrejas na Índia. Nós temos mais de 120 igrejas no norte da Índia que nós implantamos. Eu vou na Índia 2, 3 vezes por ano, mas era só ali, algo básico, e não estava saindo muito. E o ano passado, em uma viagem que eu sempre faço a Israel, para ter o meu tempo com Deus, Deus me deu uma palavra muito forte, que realmente é o que eu tenho começado a fazer nesse ano. E eu vou precisar muito das suas orações, porque exige muito de mim, exige muito da minha família, exige da minha igreja, exige minhas finanças, perseguição, entre tudo. Mas eu falei, Senhor, eis-me aqui. Mas eu gostaria de mostrar um vídeo explicando esse chamado que Deus me deu, para que vocês entendam e também possam estar orando por mim. Não sei se o vídeo está pronto, não se preocupe, é um vídeo curto de 57 minutos. Está pronto o vídeo, queridos? Ah, não está pronto não? Eu passei para você.
Pode passar para o pessoal lá? É o pastor de vocês, queridos. Meu amigo, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: God is good. Deus é bom. Nesse momento eu tenho pastoreado, estou pastoreando ali em Houston, Texas, como eu mencionei, tenho dedicado muito meu tempo ali, pastoreando a nossa igreja. Como eu mencionei, estamos 26 anos fora do Brasil, então meu português ficou muito básico, meu português, às vezes me faltam palavras, não porque arrogância, orgulho, mas justamente o linguagem que eu mais uso hoje é o espanhol e o inglês, são as línguas que eu mais falo. Então o português é um português básico de casa agora. Quando venho aqui no Brasil, ministro em algumas igrejas. E ali em Houston nós temos uma igreja de hispanos, eu trabalho somente com hispanos, não trabalhamos com brasileiros. Voltamos com um culto em inglês agora, mas a nossa igreja é completamente hispana. E todos falam assim: mas como isso é possível? Um brasileiro pastoreando hispanos? Porque não se escuta falar. 99% da igreja são de línguas espanhol. 1% é eu, minha esposa e minha filha. Mais ninguém. E queridos, é uma bênção. E vocês estão convidados, quando passarem ali por Houston, faça uma visita ali. Muitos querem ir ali na igreja da Lakewood, né? Visitar a Lakewood, mas vá lá visitar Restaurando Nações também. É uma bênção essa igreja. E vai ser uma honra, um prazer recebê-los. Não sei se já conseguiu passar, se já está certinho. Já passou? Já está certo? Já dá para passar o vídeo? Vai demorar quantos minutos? 5 minutos? Eu vou começar com uma história então. De qualquer maneira eu ia parar a história no meio. Eu me lembro quando eu me converti, apaixonado por Deus. Eu me converti aos 18 anos de idade. E quando eu me converti foi uma paixão tão radical, tão radical. Eu deixei tudo, abandonei tudo e comecei a buscar a Deus, E eu queria mais, eu tinha muita fome de Deus. Naquele tempo não existia Netflix, não tinha Amazon, tinha a locadora, verdade? Tempo da locadora. Do seu tempo, apóstolo. E eu alugava o filme de Jesus, até que não, tem que comprar. Eu comprei a fita de Jesus. Eu assistia o filme de Jesus de capa a capa todos os dias. Eu ficava impressionado em ver Jesus curando, em Jesus fazendo milagres. E eu ficava assim: uau, que lindo, que lindo. E aonde falava que tinha oração, tinha vigília, eu estava lá. Não importava a denominação, não importava a igreja, eu estava lá. Eu queria Deus. Vamos orar, vamos lá. E lá eu estava. E eu estava no ônibus, eu passei em frente a uma igreja. E na igreja tinha uma faixa escrita assim: vigília carismática. Eu não tinha ideia o que era isso, carismática. Eu vi que era vigília, eu falei: vamos lá. Fui com a na época era minha noiva, minha esposa era minha noiva. Foi eu, ela e um outro amigo. Eu tinha entre 4 a 6 meses de convertido. Novinho. Não se falava muito de milagre, naquele tempo não se falava muito disso. Foi o tempo que começou as comunidades surgirem. Mas eu ficava apaixonado com o filme de Jesus. Então, quando eu entrei naquela igreja, eu nunca gostei de sentar atrás, eu sempre queria sentar na frente. E eu comecei a olhar, e era uma igreja pequenininha, de umas 50 pessoas, 50 cadeiras. E eu comecei a olhar, tinha um grupinho aqui, um grupinho ali, e assim, eu falei assim: não quero sentar. E eu vi que aqui assim na frente, tinha 4 cadeiras do lado. Eu não entendia nada, não sabia que ali era só de pastor, ou dos diáconos, ou quem seja. E eu fui entrando, e sentei naquele lugar. Ninguém falou nada, não entendia de protocolo de igreja. E eu estou ali, estou orando, estou vendo todo mundo orando. E de repente eu olho, estou aqui sentado, eu olho para a pessoa que está aqui do meu lado. E eu vejo a mulher que começa a fazer um ruído bem baixinho, e a sua cara começa a mudar. E ela começa... Na hora eu lembrei do filme de Jesus expulsando o demônio. Eu nunca tinha visto um demônio na minha vida.
E eu falei assim: Deus, isso é um demônio. E daqui a pouco eu vejo a pessoa que está do lado dessa mulher e começa a acariciar ela e fala assim: tranquila, querida, tudo vai sair bem. E eu falava assim: não, dentro de mim eu falava: não, isso é demônio, tem que expulsar o demônio. E aquele ruído começou a ficar mais forte, e de repente a mulher estava, eu falei assim: isso é demônio. E sem entender nada, como eu disse, eu estava sentado mais ou menos desse lado, sem entender protocolo de igreja, eu me levantei, fui em frente à mulher, todo mundo ficou olhando, falei assim: que esse piá, esse guri, o que esse menino quer fazer aqui? E eu olhei para aquela pessoa ali, todo o filme de Jesus passou na minha frente, eu via Jesus expulsando ali os demônios do gadareno. Eu falei assim: sou eu, chegou a minha hora. E eu olho ali para aquela mulher e falo assim, era uma mulher baixinha assim, eu falo assim: no nome de Jesus, sai dela agora. Queridos, o que vocês acham que aconteceu? Quantos creem que o demônio saiu? Levanta as mãos. Alguns. Quantos creem que o demônio não saiu? Levanta as mãos. Os demais não creem em nada. Ensina alguma coisa para o pessoal crer, porque tem gente que não crê em nada aqui. Queridos, quando eu falei no nome de Jesus sai, aquela mulher baixinha se levantou, me deu um chute no estômago. E queridos, eu falei que eu vinha do mundo, eu fazia capoeira, eu fiz capoeira por 8 anos. Eu aguentava tomar porrada, mas o chute foi tão forte, eu caí no chão sem ar. E eu lembrei do filme de Jesus, mas no filme foi tão fácil. Eu não estou brincando, é sério. E eu olho do lado assim agora, e todo mundo começa a sair correndo. E eu falo assim: meu Deus, alguém tem que ajudar aqui agora, porque a única coisa que eu sabia de expulsar demônio foi quando Jesus expulsou o demônio ali do gadareno. Não tinha nunca havido nada disso. E aqueles cristãos que estavam na igreja há anos, que estavam ali naquela vigília, aquela noite, orando pelo poder de Deus, quando eu olho assim, recupero um pouquinho de ar, eu falo assim: onde está o pastor? O pastor correu. O pastor saiu correndo da igreja. Eu falei assim: como correu? Ele foi buscar uma outra pessoa que entende do assunto. O que aconteceu? A pessoa que entendia do assunto não veio, e o pastor não voltou. Agora, isso é maravilhoso. Sabe o que aconteceu em seguida? Quantos querem saber? Não vi muito entusiasmo, não. Não, deixa para lá. Não, deixa para lá, não vou falar. Não, perdeu a graça. De verdade, perdeu a graça. Não, deixa para lá. Vou pregar outra coisa. Vamos falar. Tá pronto o vídeo? Tá pronto ou não? Ok. Vamos ver o vídeo, queridos, vamos ver o que... Porque eu preciso muito das suas orações, eu quero que você veja isso. A sua vida com uma missão que não permitirá que você continue sendo o mesmo. Eu estava em Jerusalém, naquela terra onde o Espírito desceu pela primeira vez. E ali, no meio da oração, eu senti algo tão forte, tão real, tão vivo, que quebrou tudo dentro de mim. Senti o Espírito Santo falar ao meu coração, falar ao meu espírito, e o que eu senti foi: é tempo de se levantar, é tempo de correr para as nações. 70 nações, 120 cidades, noites do Espírito Santo, uma geração do reino. E naquele momento, não vi mapas, não vi números, vi pessoas, vi filhos, vi filhas, vi famílias que precisam de um encontro real com o fogo do Espírito. Vi igrejas que serão despertadas, vi cidades inteiras clamando por vida. E senti uma urgência dentro de mim. Corra, o tempo é curto, o avivamento está perto. Prepare a geração final, porque o Espírito Santo me fez sentir isso.
Eu estou levantando o meu remanescente, aqueles que não buscam entretenimento, mas presença, aqueles que não buscam uma plataforma, mas fogo, aqueles que não querem ser espectadores, mas portadores do avivamento dos últimos dias. E quando eu digo 120 cidades, não estou falando de geografia, estou falando de altares que vão arder, estou falando de pastores que vão despertar, estou falando de jovens que vão receber poder, estou falando de cidades que serão abaladas pela glória do Espírito. E eu quero que vocês saibam disso. Eu estou dando tudo o que tenho, viajando com sacrifício, suportando o cansaço físico e pagando o preço para que o Espírito Santo possa tocar vidas. Mas essa missão não pode ser carregada sozinho. E eu sinto profundamente que a sua igreja, a sua congregação, a sua casa, a sua cidade estão sendo chamadas para fazer parte dessa missão profética, através da oração, através do compromisso e através da parceria. Não observe de longe, não fique de fora, não espere para ver o que vai acontecer. Este é o momento de dizer: eis-me aqui, eu quero fazer parte disso, eu quero que a minha cidade seja uma das 120, eu quero ajudar a carregar essa missão, eu quero ver o fogo do Espírito Santo cair. Se o seu coração está ardendo ao ouvir isso, se algo dentro de você está despertando, se o seu Espírito diz: isto é para mim, então responda, levante-se e tome o seu lugar. Kingdom Generation é um movimento dos últimos dias, uma geração que se levanta para estender o reino de Deus na terra. E você está sendo chamado para caminhar nesse rumo. Venha e faça parte deste movimento Kingdom Generation, este movimento dos últimos dias. Deus colocou no meu coração em fazer 70 nações e 120 cidades. Isso é um número simbólico, porque 70 representa as nações da terra, 120 tinham 120 ali no aposento alto, e eu sei que vão ser muito mais que isso. E quando eu falo de pessoas que vão ser parte, eu não vou fazer tudo isso sozinho. Eu sei que vai se levantar uma geração, vai levantar outras pessoas com esse fogo, que vão também estender essas noites do Espírito Santo para muitos lugares. E eu gostaria de todo o coração que vocês pudessem orar por mim, porque realmente são viagens pesadas. Geralmente são viagens, quando eu vou para a Índia, são 39 horas de viagem sem parar. Assim, avião, conexão, avião, são 39 horas. E não vou lá para ficar um mês, eu vou lá para ficar 3 dias, 4 dias. Então eu estou mudando o meu horário, conseguindo dormir e estou voltando. Então o cansaço, o desgaste físico é muito grande. A parte da perseguição, eu estava comentando com o apóstolo Pedro, o mês passado, em fevereiro, eu quase fui preso na Índia. Assim, Deus fez algo sobrenatural, fui denunciado, é crime converter. Eu estava reunido com os pastores, 2 policiais apareceram na porta, viram eu pregando, e ao mesmo tempo eles não me viram, Deus cegou os olhos deles. Assim, algo incrível, um testemunho incrível. Por isso, queridos, é algo que eu não posso fazer sozinho. Semana passada para eu estar no Kuwait, foi cancelado pelo que está acontecendo ali. O mês passado era para eu estar na Arábia Saudita, Jordânia, Israel também foram cancelados por causa do que está ocorrendo. Eu saio daqui do Brasil, eu prego amanhã ainda em Bauru. Na sexta-feira eu volto para Houston, prego domingo na minha igreja. Na terça-feira eu estou saindo para pregar na Eslováquia. No domingo eu prego na Croácia e volto, e assim não para. Então, queridos, eu não consigo fazer isso, e eu preciso muito de Deus. Eu posso contar com suas orações? Amém. Aqui eu sei que vai ter uma igreja que vai orar por mim. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Vamos lá. Onde que eu estava? Lembrei, eu estava em 1 Juízes. Tem 1 Juízes? Bom, já falei assim, já tem 1 Juízes, já ia inventar aqui coisa da Bíblia. A história. O que aconteceu na história? O pastor o quê?
Pastor fugiu, o que mais? Hã? Quem sabia não voltou, o que mais? O chute, lembraram do chute, o que mais? Aqui desse lado? Aqui, o pessoal não está animado, tá vendo? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 1. Vamos lá, Juízes capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Juízes 1, versículo 1 ao versículo 7 diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Versículo 5: naquela cidade encontraram um rei, Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles, e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Feche os seus olhos uma vez mais. Coloque a mão na sua cabeça e repita assim comigo: Senhor, santifique a minha mente. Coloque a mão nos seus olhos e repita: Senhor, santifique os meus olhos. Sobre os seus ouvidos e diz: Senhor, santifique os meus ouvidos. Agora sobre os seus lábios e repita: Senhor, santifique os meus lábios. E por último no coração: Senhor, purifique meu coração. Santifique todo o meu ser. A minha vida te pertence. Fala comigo hoje. O meu coração é terra fértil que vai produzir muitos frutos, no nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma passagem muito interessante, onde nós vemos agora o povo de Israel se levantando para conquistar realmente o que Deus já havia entregado na mão deles. E diz no começo dessa passagem que as tribos se levantaram e buscaram a presença de Deus. No versículo 1 e versículo 2 diz assim: o povo busca a direção de Deus. Fala que eles foram buscar e falaram assim: Deus, quem vai à frente? Quem vai ir justamente para conquistar o que o Senhor tem nos entregado? E queridos, o Senhor tem nos entregado as nações, o Senhor tem nos entregado cidades, tem nos entregado não somente um bairro, Ele quer nos entregar uma cidade completa, um país completo. Mas nós temos que nos posicionar, nós temos que buscar a sua presença. E diz que eles começaram a buscar, e a direção de Deus foi muito clara, e disse assim: quem vai iniciar vai ser Judá. Deus escolhe a tribo de Judá e fala assim: vocês vão ir e vão conquistar. E o que mais me fascina nessa passagem é que Judá já tinha a palavra. Judá já sabia o que iria fazer e que iria conquistar. Mas Judá não foi orgulhoso, não foi arrogante de dizer assim: eu conquistei sozinho. Ele foi atrás do seu irmão. Diz que ele vai atrás de Judá. Ele fala assim: eu não posso fazer sozinho. Queridos, o que Deus quer fazer nesse mundo, o reino de Deus, do que Ele quer estabelecer, como assim, o Noites do Espírito Santo, o Kingdom Generation, isso é somente nomes. Mas Deus quer unir a igreja justamente para alcançar. Um precisa do outro, sem placa, sem denominação. Realmente o reino de Deus sendo estabelecido. Deus me deu a palavra. Se Ele me deu, eu sei que Ele vai me ajudar, Ele vai fazer. Mas eu preciso da ajuda dos meus irmãos. E Judá, que significa louvor, foi a tribo escolhida para ir primeiro. Mas diz que ele escolhe Simeão. E Simeão
é uma figura da igreja. Simeão significa ouvir. Repita comigo, ouvir. Simeão então vai juntamente com Judá. Judá não luta sozinho. E eles começam nessa ida. Vai lá no versículo 3. Judá pede ajuda para Simeão, porque tinha algo mais pegado ali com Simeão também. Por que Simeão? Sendo que havia outras tribos. Porque era irmão de sangue, da mesma mãe. Então era algo muito conectado. Então quando eles vão ali, diz que eles vão e eles têm a vitória. Diz que eles conquistam, eles derrotam 10.000 guerreiros, 10.000 inimigos, eles derrotam. E aqui é onde eu vejo muitas vezes a igreja que fica satisfeita com pequenas vitórias. Que fala assim, eu conquistei 10.000, eu conquistei 5.000, glória a Deus por isso. Mas diz que eles não ficaram satisfeitos, eles não ficaram contentes, e diz que foi tão poderosa a vitória, eles falaram assim, nós queremos o rei. E eles foram atrás do rei. Esse rei se chama Adoni-Bezek. Era um rei local que havia subjugado, como mencionou a Bíblia, 70 reis, cruelmente cortando seus polegares e os seus dedões. Adoni-Bezek, a palavra Adoni, Senhor, Bezek significava Senhor de Bezek. Era o Senhor, era a potestade daquela região. E a Bíblia é clara, todos nós sabemos, toda região tem uma potestade. Toda região tem um domínio das trevas que está ali querendo dominar. E nós não podemos estar satisfeitos de somente lutar com alguns demônios e ter essas vitórias. Mas diz aqui que eles foram e começaram a ir contra esse rei. Nós temos que encontrar, nós temos que buscar. Mas o que era que esse rei fazia? Você trouxe a espada? Também não. Onde está a espada? Está preparada em algum lugar. Vamos lá. Pode trazer já. A Bíblia diz que Adoni-Bezek, que é a potestade da região, ele subjugava reis, cortando os seus polegares e os seus dedões. E qual era a razão que ele fazia isso? E eu gostaria de representar isso, eu gostaria de realmente mostrar para que vocês possam entender. Essa espada aqui é bonita, hein? Qual a intenção de um rei cortar os polegares? Quando ele cortava o polegar, o dedo é o dedo mais importante para segurar as armas. Se você não tem o polegar, você não consegue segurar, você não consegue ter domínio. Você pode até segurar, mas é muito fácil para o inimigo vir e tomar da sua mão. Você não consegue ter a firmeza de realmente lutar contra ele. Então ele cortou, dizendo assim, você pode até ter uma espada, mas você não tem força. E queridos, sabe quantas pessoas estão na igreja que diz que tem uma espada, mas que estão com os dedos cortados? Que não tem autoridade? Como a história que eu mencionei, de uma igreja que há anos as pessoas escutavam o evangelho, escutavam pregação, oravam pelo poder de Deus, mas quando algo aconteceu, não sabiam o que fazer. Uma igreja que fala que tem uma espada, que brinca, que pula, que faz de tudo, mas não tem força. O inimigo tem zombado da igreja. Então diz que o rei, ele cortava o dedo polegar, porque era o dedo mais importante. Sem ele, a pessoa ficava incapaz de lutar ou manejar sua ferramenta pesada ou a espada. O guerreiro tornava-se inútil no campo de batalha. Então ele estava humilhando aqueles reis, dizendo assim, vocês continuam sendo reis, mas sem autoridade. Diz que cortou o dedão do pé. O dedão do pé é essencial para o equilíbrio e a firmeza ao andar e ao correr. Sem ele a pessoa mancava.
Quando corta o dedão do pé, ele fica balançando, ele não tem um equilíbrio, ele não tem força, então ele não tem como avançar, é muito fácil para o inimigo vir. Por isso nós vemos hoje muitos crentes assim, que o inimigo vem, só faz assim um sopro, já caiu, já está no chão, já, ai meu Deus, e agora de mim? O que aconteceu? São reis sem autoridade. Eles não podiam fugir, como mencionei, não podiam correr. Quando ele corta os polegares e os dedãos, ele está neutralizando permanentemente um rei, um guerreiro, sem precisar matá-lo. Então nós vemos hoje, trazendo para os nossos dias, nós vemos muitos que se dizem guerreiros, muitos que dizem que são filhos do rei, muitos que estão aqui na igreja, mas que estão sem autoridade. Não conseguem correr, não conseguem lutar, tudo desanima, tudo é difícil. Era um símbolo de humilhação. Eles se tornaram um exemplo público. Eles comiam as migalhas. De vez eles estarem vivendo como reis, diz que eles estavam comendo as migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. A Bíblia diz que Judá foi a primeira tribo a ir lá e conquistar, ou foi chamada para conquistar esse primeiro povoado. Como mencionei, nós sabemos que Judá, bem da tribo, né? Leão da tribo de Judá, nosso Messias, nosso Senhor. Nós sabemos isso, Apocalipse é muito claro, Apocalipse 5:5 diz: e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Agora, quando nós começamos a ver tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento, e talvez muitos estão tentando entender o que eu estou querendo dizer com tudo isso nos nossos dias, é que o interessante é que Judá, como eu mencionei, foi lá e chamou a Simeão. Por que Simeão? E queridos, o Senhor Jesus, ele já teve a vitória, ele é o conquistador, ele já ganhou tudo. Os anjos queriam vir, queriam ajudar, mas Judá olha para a igreja, que é Simeão, que representa a igreja, aquele que ouve, que é de sangue, e fala assim: vem me ajudar, vem aqui para lutar comigo, vamos conquistar junto. Então foram lá Judá e foram Simeão para conquistar aquele território que é Adoni-Bezeque. E como eu mencionei, nós somos Simeão. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, Romanos 8, 29: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus, o leão da tribo de Judá, o primogênito entre muitos irmãos, que somos nós, Simeão, a igreja, ele vem e nos chama. Mas ainda a igreja está carente dessa autoridade. Glória a Deus que vocês estão numa igreja, estão baixo uma unção que crê nessa autoridade, que crê nesse poder. Mas infelizmente, quando nós andamos, quando nós vamos em muitos lugares, em muitos países, nós vemos, queridos, eu estava pregando alguns anos atrás no México, e tinha ao redor de uns 50 pastores, que estava tendo uma reunião de pastores, e depois teve o culto normal. A igreja estava lotada, tinha como 3.000 pessoas. Quando eu comecei a orar, e os demônios começaram a se manifestar, aqueles 50 pastores que, alguns anos atrás, não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. E até hoje existem pessoas que realmente não sabem o que fazer. Não sabe como, que eu faço agora? Chama o pastor, chama o irmão. Não sabem, mas aqui nós vemos que o Senhor está resgatando isso, Ele está tomando isso. Ele está dizendo: vem comigo, Simeão, aquele que ouve, a igreja obediente. Uma vez eu escutei uma história de um amigo. É fascinante essa história, ficou marcada.
Ele disse que ele era muito pobre, muito pobre. Vocês não estão escutando ele a semana que vem, o pastor Jânio. Ele contou essa história para mim, eu fiquei fascinado. Ele falou assim: pastor, onde eu nasci, eu era muito, muito, muito pobre. Muito pobre. E na minha casa não tinha comida, não tinha nada. E de repente, eu olhei pela janela e eu vi um gato, uma mãe gata, vindo com um rato que ainda estava vivo na boca. E ele começa a olhar, ele está ali naquela janela, não tinha o que fazer, não tinha televisão, como eu falei, era pobre, então aquilo ali ficou para ele assim, uau, maior entretenimento da vida dele. E ele começou a ver aquele gato vindo com aquele rato, e aquele rato estava ali, na boca, e estava vivo ainda, estava mexendo, e a mãe gato, a gata, vem com o rato vivo, e tinha os gatinhos, e aqueles gatinhos que era tudo bobo, ele falou assim, era tudo bobinho, era tudo gatinho, e o rato estava vivo, e a gata mãe coloca perto dos gatinhos, e os gatinhos quando vão lá tentar mexer no rato, o rato se mexe, eles fogem com medo, daí a mãe gata ia lá e batia na cabeça do rato, e os gatinhos daí começavam a ter mais coragem, daí chegava lá perto, e ia vendo isso, ia acontecendo, e ele falou assim, uau, que fascinante isso. Aqueles gatinhos, chegou um momento que já não tinha mais medo do rato. Mas por quê? Porque a gata mãe dava tanta patada na cabeça do rato, e o rato começou a ficar zonzo, até que os gatinhos tomaram ali uma força, e foram lá e dominaram o rato, e começaram a pegar, mas não era porque era eles. É porque a mãe gato, a gata, estava lá e dominou o rato. O que eu quero dizer com isso, queridos? O leão da tribo de Judá, ele já veio, ele já dominou Satanás. Ele já conquistou, está lá, está nas garras dele. Só que o demônio, ele está lá ainda, como que mexendo aqui, como querendo que está. E nós somos esses gatinhos bobos. E eu era aquele gatinho daquela história. Eu era aquele gatinho que eu estava sem entender. Eu falava assim, Deus, e agora? E eu comecei a orar, e eu não sabia o que orar. Eu fiz tanta coisa, queridos, eu era recém-convertido, eu não sabia o que fazer, não sabia. Eu não fiz o sinal da cruz porque eu já era convertido. Não orei pela Virgem Maria porque também já era convertido. Mas eu tentei fazer de tudo. Eu não sabia o que fazer. Ninguém daquela igreja, de todos aqueles anos, conseguiram expulsar aquele demônio. Na verdade, chegou um diácono, por volta quando eu orei, e a mulher caiu realmente endemoniada, foi por volta talvez meia-noite e 10. Era 3 horas da manhã, a gente estava lá lutando com isso ainda. Eu, minha esposa, esse meu amigo, e o demônio dando risada da nossa cara, cantando música do mundo, e zombando da gente. E queridos, olha o incrível, o demônio saía, e a gente, uau, glória a Deus, saiu, caía no filho que estava no fundo da igreja. Daí a gente saía correndo lá pelo filho, voltava para a mulher, o demônio dando risada na nossa cara. Daí por volta das 3 da manhã, chega um diácono, todo arrumado, assim, uau, o cara veio 3 da manhã, estava de terno, bem arrumado, chegou, e quando ele entrou pela porta da igreja, essa mulher que estava endemoniada, o demônio parou, e olhou assim para esse homem vindo, e o homem começou a chegar, se aproximar, eu falei assim, uau, o que esse homem tem? E quando ele se aproximou, e quando ele foi fazer assim com o dedo, o demônio começou a rir, e disse assim, quem é você? Você estava pecando esses dias atrás, fazendo isso. Aquele homem deu as costas e foi embora envergonhado. E está lá eu, aquele gatinho bobo, não sabia o que fazer. Por volta das 4 da manhã, eu peguei uma Bíblia grande, queridos. Eu olhei na Bíblia,
olhei para aquela mulher, olhei para a Bíblia, olhei para aquela mulher. O que vocês acham que eu fiz? Falei, agora você sai, Satanás. Só que eu não era maldoso como vocês pensaram, queridos. Eu peguei e falei assim, agora você vai beijar a Bíblia e vai sair. Beija a Bíblia e sai. Beija a Bíblia e sai. Ignorância pura, mas Deus é misericordioso. Eu não sei como, queridos. Já estava amanhecendo. Eu não sei como o demônio saiu. Aquela ilustração da gata, da mãe gata, batendo na cabeça até que o demônio, realmente o rato morreu. Realmente, o demônio saiu. Eu não sei como, se eu soubesse como, eu teria anotado ali, ó, passo número 1, faça isso, passo número 2, faça isso. Eu não vi como. Mas sabe o que aconteceu? Daquele dia em adiante, eu falei assim, eu tenho uma autoridade no mundo espiritual. Igualzinho essa história da gata. Eu me levantei e falei assim, eu tenho uma autoridade. Eu sei que aonde eu chegar agora, eu sei que os demônios têm que se submeter. Mas por que começou isso a ocorrer? Voltamos à história aqui. Diz que Adoni-Bezeque, ele submeteu 70 reis. O número 70 na Bíblia, como eu falei, 70 nações que Deus me deu, porque 70 representa todas as nações da terra, conforme diz Gênesis capítulo 10. Então 70 está representado todas as nações da terra. Aquele rei, Adoni-Bezeque, estava assim, eu tenho domínio sobre todas as nações da terra. Agora o mais interessante, que Adoni-Bezeque, o nome Adoni-Bezeque, como eu falei, é o Senhor de Bezeque, mas também significa o Senhor do relâmpago. O Senhor do relâmpago. Então haviam 70 reis humilhados, 70 reis submetidos, baixo a essa potestade, a esse principado daquela região, que estava sendo humilhado, e que também diz que ele era o rei, ou o Senhor do relâmpago. Agora nós vemos o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, que já tem toda a autoridade, que já tem todo o domínio. Ele vê a Simeão, mas Simeão representa aquele que ouve. Mas tem muitos na igreja que ainda não estão escutando. Mas eu creio que Deus tem levantado o apóstolo Pedro, entre outros apóstolos, nesse tempo, para levantar justamente essa igreja que o Senhor chamou para que viva. E qual é essa igreja? Como começa a transição? Jesus vem agora, o leão da tribo de Judá, ele se faz carne, ele está na terra, ele chama os discípulos, aqueles que ouvem, começa a seguir ele, e eles começam a ensinar, ele começa a dizer, e ali estão eles acompanhando. De repente ele vem aqui, sabe o que? Eu vos envio. E diz assim em Lucas capítulo 10, vai comigo lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 diz assim: e depois disso, designou o Senhor outros 70. Será que somente foi um acaso? Será que somente é um número? Já tinha escolhido 12, por que agora 70? E diz, e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Versículo 9, ele dá autoridade. E ele diz assim: vá e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Esses 70 agora se levantam, e eles vão, e eles começam agora a pregar, eles tomam essa autoridade, e eles começam a pregar, eles começam agora a declarar cura, milagres começam a ocorrer, eles estão felizes. E agora eles voltam, eles estão voltando animados, e dá uma olhada o que diz, queridos. Quando eles voltam no versículo 17 diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor,
Pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Para aqui por um momento. Ele diz assim: Senhor, dá uma olhada, nós fomos lá, nós te obedecemos, nós tomamos essa autoridade, o nosso dedão, o nosso polegar, o nosso dedão foi restaurado, nós fomos, nós pregamos, os demônios se sujeitaram, Senhor. E dá uma olhada que ele diz: e disse-lhes, eu via a Satanás como um raio, ou como um relâmpago, cair dos céus. Adoni-Bezeque, o senhor de Bezeque, aquele que no Antigo Testamento havia tomado a autoridade que Deus havia dado para o homem, estava ali humilhando, estava subjugando o povo de Deus. Quando Judá se levanta, quando Simeão, que é o seu irmão, se levanta, ali somente estava fazendo uma representação do que realmente iria acontecer no mundo espiritual para hoje, nos nossos dias. Porque quando Jesus agora vem e chama os 70, como mencionei, não é acaso que foram os 70 também que chamou, foi uma restauração de autoridade. E quando eles vão e tomam essa autoridade, que eu e você, nós temos essa autoridade hoje. Quando nós nos levantamos e tomamos essa autoridade, eu já não estou lutando mais com um demônio. Eu estou lutando com o próprio Satanás. Mas sabe o que? Eu sei que eu tenho uma vitória. E diz, quero ler uma vez mais, e disse-lhes, eu via Satanás, Adoni-Bezeque, como um raio, como um relâmpago, o Senhor do relâmpago, cair dos céus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Queridos, o que Deus tem chamado nós para fazer, nós não vamos conseguir fazer isso com uma força humana, nós não vamos conseguir fazer com um método que possam nos dar. Os métodos são bons, os cursos são bons, as escolas são boas, nós temos que estudar, mas nós não podemos estar somente numa teoria. Nós não podemos estar somente em algo. Por que eu estou falando isso? E quando eu estou falando, não estou falando nada a ver com a escola que vocês têm. Eu estou falando de uma escola que existe dentro da igreja no mundo atual, que é uma escola de terra, que só olha para a terra. Você vai conquistar, você vai conseguir, é a sua vida, você e é você. Quando Deus me chamou e eu fui para a Índia, eu não sabia o inglês, eu não sabia o espanhol, eu não conhecia nada daquela nação, nada. Eu somente tinha uma palavra de Deus, que Deus tinha falado para mim. Deus me chamou, me deu essa palavra para ir para a Índia. Eu vendo um documentário da Índia, um homem, um Sai Baba, um guru, um homem Deus, com milhões de seguidores, e aquelas pessoas seguindo aquele homem, e Deus falou no meu coração naquele momento, eu vou te levar àquela nação para mostrar que somente existe um Deus. Eu não sabia o que era ali. Quando eu cheguei naquela nação, sem meu inglês básico dos básicos eu tive que aprender, porque senão não iriam me enviar. Eu cheguei, tudo que eu tinha aprendido, toda a escola, toda a teoria que eu tinha aprendido, porque era só teoria, não tinha isso que eu estou mencionando, não tinha um poder, não tinha autoridade, era somente teoria. Você vai evangelizar assim, 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 como você ganha uma pessoa assim, 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 entrega a folhinha, fala assim de Jesus, dá uma olhada, essa cor representa isso, essa cor representa isso. Queridos, tudo aquilo não valia de nada para ir na Índia, de nada. Cheguei ali, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o idioma, não podia pregar nas ruas. Sabe qual é o melhor de tudo? Quando eu estava no aeroporto, com a minha esposa, minha filhinha de 1 ano de idade, um pastor se aproximou, isso porque dizia que era meu amigo,
Ele se aproximou de mim, me deu um abraço e falou assim: Gustavo, você sabe que eu gosto muito de você. Eu falei assim: sei. Eu falei assim: mas eu tenho que te entregar essa palavra. Eu falei: ok. Eu não te dou 6 meses para você voltar frustrado sem ganhar nenhuma alma. Eu fui com essa palavra para a Índia. E eu estou lá falando assim: Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer. E aquele peso dessa palavra dentro de mim, como eu mencionei, toda a teoria não me servia ali. Tudo que eu tinha aprendido de evangelismo, que eu amava, sempre amei evangelizar, não servia ali. Ali nunca ninguém escutou falar de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas na Índia se adoram 33 milhões de deuses. Não é 100, não é 1000, é milhões, vocês me escutaram bem. Tudo é Deus. É o macaco, é o rato, a vaca, tudo é Deus. Como você vai falar de Jesus para uma pessoa? Deus me deu graça, consegui alcançar uma família, outra família. Eu me lembro que eu cheguei numa casa, me ligaram, falaram assim: você poderia vir na minha casa? Falei: sim. E quando eu cheguei naquela casa, a pessoa que me convidou, é porque a sua mãe, ele disse que ela estava doente, ela estava louca. Ele falou assim: vem aqui por favor, faça algo por ela, ora por ela, faça algo. E quando eu cheguei naquele lugar, já tinha umas 50 pessoas me esperando. 50 pessoas. E quando eu desci da moto, eles vieram correndo diante de mim. Eles começaram a se prostrar e a beijar os meus pés. Queridos, aquilo entrou algo no meu coração. Eu falei assim: Deus, o que é isso? Porque na cabeça deles, eu era um homem-deus. E eles estavam me adorando. Eu falei: não, parem. E eles não paravam. E eu falei assim: deixa eu falar com vocês, deixa eu falar. E eles não deixavam. E eu falei assim: eu vou orar, mas antes de orar eu tenho que falar. Daí eles ficaram quietos. Eles se sentaram, umas 50 pessoas. E eu comecei a exaltar a Jesus, falar de Jesus. E eu perguntei: quantos de vocês já escutaram falar de Jesus? Ninguém, nunca tinha escutado falar de Jesus. E eu estou falando e entrou algo, por causa de tudo que aquilo tinha acontecido. Eu estava com um zelo santo, algo. Eu olhei para eles assim: vocês querem saber de uma coisa? Todos esses deuses que vocês adoram do hinduísmo não são deuses, são demônios. Quando eu falei isso, queridos, eles me olharam nervoso. Eu pensei que eles iam me linchar, bater, mas ficaram quietos. Eu continuei falando. Daí eu fiz algo que eu também não faço na Índia: perguntar se alguém quer aceitar Jesus, ou entregar a vida para Jesus. Por que eu não faço? Porque, eles nunca escutaram falar de Jesus. E mais um, mais um, 33 milhões e mais um, bênção. Então eu nunca faço. Mas naquele dia eu falei assim: quantos de vocês hoje querem renunciar todos esses deuses do hinduísmo e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Levanta suas mãos. Quantos creem que todos levantaram as mãos? Quantos creem que ninguém levantou as mãos? Vocês ainda estão meio descrentes, queridos. Alguns estão indecisos ainda. Ninguém levantou a mão. Na verdade, uma senhora levantou a mão, mas ela não tinha entendido direito o que eu tinha falado. De verdade. Então ela levantou, quando ela levantou, uma pessoa abaixou e explicou para ela. Ela fez assim. Eu falei assim: não tem problema. Eu falei: posso orar por vocês? Eles: feche os seus olhos. Eles fecharam os olhos. E eu comecei: Senhor, no nome de Jesus. Quando eu falei o nome de Jesus, essa autoridade restaurada que Ele nos deu, quando eu falei o nome de Jesus, começou a cair gente endemoniada naquele lugar. Das 50 caíram umas 7 pessoas endemoniadas. E a mãe daquele homem que tinha me chamado era uma senhora fraquinha, magrinha, pequenininha. Nenhum homem conseguia segurar aquela mulher. E aquela mulher batendo em todo mundo, batendo, ninguém conseguia segurar. Sabe qual foi a minha reação? Nenhuma. Eu fiquei olhando para a cara de todos eles. E eles olhando assustado para mim, gente gritando, pulando de um lado para o outro, aquela mulher batendo em todo mundo, e eles como: você não vai fazer nada. E eu olhando para eles. Daí eu falei assim: deixa eu falar algo para vocês. Hoje eu vou provar para vocês que isso são demônios e que somente Jesus é Deus.
Porque aquela mulher, ela estava gritando o nome dos deuses do hinduísmo. Ela falou: eu sou Ganesh, eu sou Shiva. Eu falei assim: eu vou provar para vocês. E eu comecei: no nome de Jesus saía, no nome de Jesus saía, no nome de Jesus saía, no nome de Jesus saía. Quando tudo terminou, eu falei assim: quantos de vocês hoje querem renunciar os 33 milhões de Deus e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Todos entregaram a vida e ali se iniciou uma igreja. Porque é autoridade restaurada. Satanás por muito tempo tem tentado cortar a autoridade da igreja. E tem muitos que infelizmente estão brincando com uma espada, mas sem autoridade. Caminham como rei, vivem como rei, tem roupa de rei, tem coroa de rei, mas não tem o polegar e não tem o dedão. E Deus hoje está mais uma vez relembrando a igreja que o leão da tribo de Judá já conquistou tudo, mas ele está olhando para o seu irmão, ele está olhando para Simeão, ele está olhando para a igreja, aquele que ouve está dizendo: quem quer ir comigo para a batalha? Fique de pé no seu lugar, queridos. Feche os seus olhos. Se o pessoal do louvor puder subir aqui para me ajudar, por favor. Queridos, o que Deus tem despertado no meu coração nesses dias, nesses últimos dias, é justamente de levantar essa geração, de levantar uma geração que não somente se veste como rei, que não somente grita como rei, não somente diz que tem uma autoridade, mas que não tem o dedão. O Senhor está restaurando. O Senhor já nos deu essa autoridade. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos por um momento. O que aconteceu no primeiro enfrentamento ali em Juízes? O que aconteceu ali foi somente uma ilustração do que realmente iria acontecer no mundo espiritual. Porque quando o leão da tribo de Judá, ele veio, ele poderia dizer: eu já conquistei, eu já ganhei, eu já venci. Mas ele olhou para Simeão, ele olhou para a igreja, ele olhou para aquele que ouve e diz assim: sobe comigo, vem comigo. E nós não vamos ir somente por 10 mil, nós não vamos ir por 5 mil, nós não vamos ir por 15 mil, nós vamos ir contra a potestade da região. Nós vamos ir contra a potestade que está sobre Camboriú, a autoridade que está sobre Santa Catarina, a autoridade que está sobre o Brasil. Igreja, é momento de despertar e entender que a nossa luta, o que está acontecendo no Brasil, não vai ser ganha discutindo com pessoas nas redes sociais. Não vai ser ganha discutindo com outras pessoas na rua, dizendo: tal pessoa é ruim, tal pessoa é boa, tal pessoa é ruim. Essa vitória vai ser ganha quando a igreja Simeão escuta e diz assim: eis-me aqui, Senhor, eu vou ir contigo enquanto o principado que está querendo atuar no Brasil. Eu vou ir contigo, porque a nossa luta é espiritual, e nós temos que tomar essa autoridade. O Senhor já restaurou. O Senhor restaurou os polegares, o Senhor restaurou os nossos dedões, e nós não podemos continuar brincando. Aonde muitas pessoas falaram: a cidade onde eu trabalho, na Índia, é a cidade santa do hinduísmo, é onde está o rio Ganges. Nem indiano consegue abrir igreja ali. E quando eu prego em igrejas, eu prego em igreja de mais de 100 mil membros no sul da Índia. E eles falam assim: mas como você consegue abrir uma igreja ali? Como você conseguiu? Eu não consegui, mas eu tenho uma autoridade que me foi dada. Deus me deu uma autoridade.
E Deus te deu essa autoridade, igreja. Deus te deu autoridade. Tem pessoas que têm um chamado, tem pastores que talvez estão aqui conosco, que Deus já te entregou a sua cidade, já te entregou aquele bairro, mas é momento de você se posicionar como um guerreiro. Simeão, ele não pensou duas vezes. Simeão se levantou e Simeão disse: eu vou. E gostaria de perguntar: quem são aqueles que querem dizer eu vou? Eu quero ir. Eu vou ir, Senhor, eu vou ir contigo. Aonde o Senhor me chamar, aonde o Senhor falar que tem que ir, eu vou ir. Eu estou pronto. Se você é um desses, nós queremos orar por vocês. Nós queremos derramar essa autoridade, essa unção sobre a sua vida.